Secretaria já pactuou com a sociedade que seriam, dentro do possível, absorvidas dentro do PPCub. Então, essa é uma direção para a qual nós caminhamos. Então, os termos da minuta de lei não estão aqui explícitos, porque não é o momento de chegar nesse regramento. É o momento de iniciar o prognóstico, mas a intenção é justamente essa. Então, eu não vejo motivo para a gente não fazer esse debate hoje, tendo em vista que a equipe precisa de insumos da população para trabalhar até setembro e chegar numa proposta. Se a gente não realizasse essa reunião, a gente estaria atrapalhando o andamento do trabalho e prejudicando a própria população do Cruzeiro, que todas as outras áreas estariam sendo estudadas e a do Cruzeiro não. Então, eu espero receber o máximo de contribuições possíveis da população, que vocês deixem bem claro aquilo que vocês desejam, para além da minuta que a gente já tem pactuada, para dar subsídios para a empresa possa trabalhar e chegar num consenso maior com a população. Eu agradeço, desejo um bom debate para todos e que isso se frutifique no projeto. Então, desculpe. Essa visão, a lei complementar 813 que permitiu o gradeamento do Cruzeiro. Então, nós vamos ter momento em seguida de fazer todos os... Então, amigo, nós vamos fazer o seguinte, a previsão de procedimento nosso é, agora o pessoal apresenta essa etapa do prognóstico, que é uma etapa no desenvolvimento do PPCub. Em seguida, durante a apresentação, nós vamos recolher as inscrições para debate aqui deste lado, e todos os temas poderão ser debatidos, todos os temas que interessem aos presentes poderão ser debatidos. Então, eu vou pedir para a Briane que faça, por favor, a abertura da apresentação. Em seguida, nós vamos ouvir o Rafael Rosa. Boa tarde a todos. Obrigada pela presença. Muito obrigada. Logo depois da hora de almoço de um sábado, não é, para os moradores. Esse aqui é melhor. Para vocês estarem aqui conosco é porque há muito interesse, muita vontade de contribuir com esse processo do Plano de Preservação de Brasília. Vou introduzir apenas 2 ou 3 questões e depois dar a palavra aos colegas. Primeiro, é que nós temos que ter muito claro em que ponto nós estamos em relação ao tempo de vida de Brasília. Não é? Nós somos os primeiros moradores, praticamente, dá para dizer, de uma cidade que vai durar milênios, esperamos todos nós. Não é? Então, nós temos que ter muito cuidado com todas as resoluções que forem tomadas pró ou em contrário à preservação de Brasília, para que nós mantenhamos essa diretriz consensuada de que a cidade vale e merece ser preservada como patrimônio da humanidade. Nós somos apenas os primeiros que estamos habitando esse lugar, que será de milhões de pessoas conforme as gerações forem passando. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande em manter a qualidade de vida dessa cidade. Eu dizia hoje pela manhã, quando houve a plenária sobre o plano piloto, que em uma cidade que já tem uma quantidade enorme de problemas como é São Paulo, um plano de preservação não teria os efeitos que pode ter o PPCUB, porque aqui a cidade ainda se mantém próxima daquilo que ela foi quando foi tombada. Há questões para corrigir, e há muitas questões, mas a fisionomia de Brasília ainda se mantém. Então, todos nós devemos estar muito contentes que o processo de preservação começou cedo, na verdade começou há 20 e poucos anos depois da própria inauguração da cidade. Então, há ainda condições de reverter o processo de desconstrução da cidade de Brasília enquanto patrimônio da humanidade, mas principalmente enquanto proposta
do Lúcio Costa e como ela foi inaugurada. Então, essa responsabilidade é muito grande. Nós temos acompanhado um processo de inscrição no Patrimônio Mundial, que até agora ainda não foi concluído, da obra do grande arquiteto francês Le Corbusier, que tem uma relação muito estreita com o urbanismo de Brasília e com a arquitetura de Brasília, e trabalhou ele pessoalmente com Lúcio Costa e o Oscar Niemeyer naquele projeto do Ministério da Educação do Rio de Janeiro. A obra desse arquiteto Le Corbusier é protegida em vários países por leis nacionais, e 5 desses países se uniram para procurar a possibilidade de inscrever como patrimônio mundial essa obra. A Suíça, a Bélgica, a França, a Argentina, está me faltando mais um país. Bem, e eles fizeram um processo absolutamente técnico e de alta qualidade, e não conseguem fazer com que essa obra do Le Corbusier seja inscrita no Patrimônio Mundial. Nós temos uma cidade inscrita no Patrimônio Mundial e, portanto, precisamos honrar esse compromisso, porque quem pediu à Unesco para inscrever no Patrimônio Mundial foi o Brasil. Então, o nosso país tem esse compromisso e precisa honrá-lo, não é? A última questão que eu gostaria de colocar é que o que vai ser apresentado aos senhores logo em seguida é um procedimento de planejamento para a preservação de Brasília. Então, o que quer dizer isso? Quando se planeja, se procura ao máximo fazer com que não haja excepcionalidades. E hoje, muito, essa questão da preservação de Brasília, por não ter normas ainda estabelecidas, que essa é a função do PPCUB, ela é muito casuística, ela é muito decidida, deliberada, o que pode fazer, o que não pode fazer, não é? Sem ter uma regra básica. O que está se procurando é dar parâmetros para que eu tenha o mesmo julgamento do meu vizinho, do outro lado, portanto, que se estabeleça uma regra que valha para todos e que não seja exercida pelas particularidades e excepcionalidades, mas que inclusive isso facilite a compreensão do que é a preservação e a própria aplicação da lei, porque se em cada caso se tem uma particularidade, fica muito difícil de julgar. Quando se tem uma norma básica e clara para julgar, fica tudo mais fácil, tanto a pessoa entende, quanto o poder público tem mais possibilidade de aplicar a norma. Então, com isso eu concluo e agradeço muito. Nós vamos ouvir, então, o Rafael Rosa. Alô. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer também, reforçando o que a Briane coloca, em nome da empresa, a oportunidade de a gente estar aqui, nesse primeiro momento de prognóstico, discutindo as questões relativas às propostas, as proposições para a área do plano, como um todo. Gostaria de esclarecer também que essa apresentação ela é dividida em 3 momentos, sendo que esses 3, nos primeiros momentos sim, Perdão? A luz? Era isso, achei que você estava banando. Acredito. Pedimos para que Marcos faça a apresentação da mesa, então. Vou fazer, então. Desculpem. Você tem razão. Não foi feita a apresentação, porque a nossa subsecretária chamou a mesa toda junta para subir. Então, nós temos na direção dos trabalhos a Fernanda Guimarães, que é subsecretária de Planejamento da Secretaria de Habitação. O Graco é o responsável, é o diretor da área tombada. A Lídia é a coordenadora técnica pela SEDAV do projeto. A Briane Bica já se manifestou agora há pouco. A Briane é arquiteta, desculpem.
A Briane está na ponta da mesa, é arquiteta, é membro da equipe. Então, essas 3 pessoas que eu já apresentei são da equipe da CEDARB. A Briane, que está daquele lado, e esses 3 senhores são a nossa equipe técnica da empresa contratada, que tem o Rafael Rosa, o Luiz Merino, o Décio Rigatti, todos arquitetos, membros do nosso coletivo técnico responsável pela elaboração do projeto que vai ser apresentado agora. Rafael, por favor. Obrigado, Marcos. Na verdade, a Briane dispensa apresentações, porque já é tão conhecida em Brasília que não, às vezes a gente se passa. Mas retomando, né, o assunto, na verdade, essa apresentação ela é dividida em 3 momentos, né, sendo que no primeiro momento se apresenta, vamos dizer assim, a metodologia, né, básica, né, para a elaboração desse plano, né, ou seja, essa etapa, né, de prognóstico se refere essencialmente aos níveis de preservação, né, da área tombada. E, na segunda etapa, os aspectos gerais, né, que são, na segunda parte, que são os aspectos que são relativos não só, né, às RAs da plenária aqui, mas relativos a todas, né, as áreas abrangidas pelo plano de preservação. Né, e, no terceiro momento, os aspectos específicos relativos às RAs que são tema dessa plenária. Eu gostaria de salientar inicialmente, né, um pouco do processo, né? Como foi já comentado pela subsecretária Fernanda, acho que é um processo que já começou há algum tempo, né? E essa etapa de diagnóstico que se concluiu recentemente com a audiência pública, né? Ela tem o objetivo, como foi bem comentado pela Fernanda, o objetivo de, vamos dizer assim, mapear os principais problemas e criar uma imagem, vamos dizer assim, né, do cenário atual. Né? E isso, né, obviamente, dá subsídios para algumas proposições preliminares, que é o que vai ser apresentado aqui, seja no âmbito geral, seja no âmbito mais específico das RAs que abordam, que são motivo dessa plenária. Né? E, claro, não só esse diagnóstico, mas sim também o seminário técnico, que também foi comentado, que com os especialistas que foi elaborado nos últimos, né, no mês passado, no sentido de também criar mais subsídios para as proposições que estão sendo expostas aqui. Que essa etapa de prognóstico termina, sim, com a audiência pública, que é a consolidação das proposições que se elaboram ao longo de todo esse tempo. Né? É importante frisar que esse é o momento de ouvir, né, as proposições de vocês. Né? Claro que aqui tem algumas ideias ou proposições preliminares que visam, né, suscitar o debate, né, mas esse é o momento de falar, é o momento de dizer o que né, as comunidades, enfim, abrangidas nessa área específica, pensam, né, o que querem, né, para as áreas que são motivo da plenária. Eu gostaria de começar, né, com um aspecto que é muito importante para o plano de preservação, que é a definição de níveis de preservação. Né? Essa me parece num primeiro momento algo, né, assim, um pouco estranho, mas isso é para quem não trabalha com a preservação, né, mas para nós que já temos uma certa experiência nisso, a gente, né, já está bastante acostumado e é importante a gente esclarecer isso. Né? O que acontece hoje com a situação de Brasília? Né? A situação de Brasília é que nós temos uma legislação de proteção, né, que é a portaria e o decreto, que colocam, vamos dizer assim, toda a área sobre o mesmo nível de proteção, né, sendo tombado, ou sendo protegida, né, a concepção urbanística de Brasília. Né, sendo que todas essas áreas, né, hoje elas se abarcam sobre o mesmo nível de proteção. Né? E isso é um problema bastante significativo na gestão da área, né? Porque a normativa ela não é clara.